Vem o Avaí pro ataque, intermediária, vai rompendo, consegue fazer o toque, chama o alemão pro jogo, abertura na direita pro Edilson, lançamento longo, ó, dentro da grande área, o domínio do Vinícius, tocou mais atrás, cruzamento, bola viva, Vinícius de cabeça, pintou o gol do Avaí. Gol do Avaí, Getúlio. Aqui em São Januário ele abre o marcador, linha de passe do Avaí. Eu dizia, o jogo é muito complicado, tabela de classificação engana, Getúlio de cabeça, sozinho. A defesa do Vasco ficou olhando, o jogo aéreo do Avaí funcionou, a bola entrou, 1-0 Avaí. Vai começar tudo de novo, começar a correr atrás de novo. O detalhe do gol, hein, JP? O Renato veio pela direita, cruzou para a esquerda, inverteu a bola. O Vinícius de cabeça ajeitou no segundo pau. Getúlio chegou sozinho para cabecear para o fundo da rede. 1-0 Avaí aos 28 minutos do primeiro tempo aqui em São Januário, André. Tem sido a tônica do Vasco nessa Série B. O Vasco tem posse de bola, o Vasco ataca, mas não finaliza. O Avaí, na primeira chance real do jogo, faz o gol, hein, Garoni? Costumo falar que o Vasco, para fazer um gol, precisa finalizar 20 vezes. Para sofrer um gol, precisa de 2. E agora, na jogada, a gente acabou de falar, né? Jogada típica do Avaí, o jogo aéreo. O Vasco deu um espaço muito grande, inclusive, para o Avaí conduzir essa bola, né? A falha de marcação não está só em cima do Getúlio, que sobe livre, no Vinícius Leite, que sobe livre, mas também no cruzamento, né? A falha coletiva do Vasco ali, que deixou muito frouxa a marcação e facilitou para o Avaí fazer 1-0, mais um jogo, né, onde o Vasco tem mais posse, consegue chegar mais próximo do gol, mas não finaliza, não consegue sair na frente e vai ter que sair atrás do placar mais uma vez. Vai ter que correr atrás de novo. Vamos embora, vamos pro jogo. Tem muito jogo pela frente, o time nem tá jogando mal, não. O problema é não fazer o gol, não criar a finalização. Bola dominada pelo time do Avaí no campo de ataque. Quem trabalha é o Lourenço, fazendo a jogada com o Renato. Abertura na direita pro Edilson. Vamos até 47. Cruzamento pra área. Passou, Léo Matos falhou. Olha a chance do gol do Avaí. Gol do Avaí em São Januário. O erro do Léo Matos foi dominar, ajeitou a jogada para o jogador do Avaí. O Avaí faz o segundo na colina, JP Isidro. Um cruzamento pela direita, o Léo Matos acabou tentando dominar e foi o que você falou, André. O domínio dele acabou sendo uma ajeitada para o jogador do Avaí. Ele deu tapinha para o lado, o jogador do Avaí chegou fazendo gol, já a gente confirma quem foi. Mas é isso, 2-0 em São Januário aos 45 do primeiro tempo. É tudo que não podia acontecer, mais uma vez, agora falha individual do Léo Matos, hein, Garoni? É um erro crasso, né? Não foi um errinho do Léo Matos, não. Esse aí é jogada de... Nem no juvenil, né? Se erra uma jogada dessa. Mais 3. Ele cortou simplesmente para dentro. Ele cortou na direção do gol, de perna esquerda. Poderia o Getúlio ter feito o segundo gol. Acabou que sobrou. Não lembro, não cheguei a ver ali se foi o Renato que botou para dentro. Mas enfim, 2-0 Avaí e merecido. O Vasco não construiu nada. Agora ficou realmente um jogo de recuperação e tem que mudar da água pro vinho. O Garoni tá com a gente já? Não sei se o Garoni tiver para poder entrar nessa roda. Tá ouvindo a gente já, Garoni? Tá me ouvindo, Garoni? Tô aqui. A gente estava comentando aqui, Garoni, que quando a gente assiste no estádio, a gente tem o campo completo, a gente consegue ver tudo e não só o que a câmera está mostrando. E aí você vê, a gente sentiu um pouco de falta de algumas movimentações, uma velocidade um pouco maior, uma entrega maior dos jogadores. Não sei qual foi teu sentimento em relação a esse segundo tempo, mas a sensação que ficou é que o segundo tempo não foi bom e o primeiro já não tinha sido, né? Então, assim, o torcedor, estou recebendo um monte de mensagens aqui dos torcedores, descontentes com o resultado. É claro que a gente tem um longo campeonato pela frente, mas hoje foi um dia complicado. Acho que tem sido, né? Tem sido, de uma maneira geral, os últimos jogos do Vasco, para mim, não foi muito diferente, não. Para mim, foi exatamente como tem sido os últimos jogos. Eu só discordo da parte da movimentação ser uma questão de vontade, de entrega. Isso é algo que eu bato bastante quando eu faço as minhas análises, seja para o jornal aqui ou no meu canal. Isso é treino. Movimentação é treinamento. Você tem que saber para onde correr. Não basta simplesmente correr. O que a gente vê, e até comentava na transmissão, o Vasco abre a bola na direita ou na esquerda, você tem aproximação de um jogador, quando muito. E quando cruza, tem 2 dentro da área. Então, assim, isso é orientação, isso tem que ser trabalhado durante a semana. Até comentei, né? Falei, não vai resolver em 10, 15 minutos. Não é uma troca de peça. O problema não era o Andrei, o problema não é o Galarza, o problema não é o Rômulo, o Michel, enfim. Quem for jogar hoje, no caso o Juninho, foi titular. É uma questão coletiva.
coletivamente o Vasco não joga bola. E como o Vasco tem muita dificuldade para construir suas jogadas, falta aproximação, falta realmente mecanismos. Eu costumo dizer, se você pega outro esporte, basquete, futebol americano, qualquer coisa, você pode escolher. Todos os outros esportes têm jogadas trabalhadas ofensivas, especificamente sobre isso. Então, a gente não vê isso no Vasco. A gente vê muito aleatório, bate para frente e tenta um cruzamento. Parece que toma até um susto quando o Marquinhos Gabriel saiu na cara do goleiro agora, já no finalzinho. Ele não sabia certo se ele finalizava ou se cruzava, porque teve uma chance que o Vasco entrou dentro da área em 90 minutos. Todo o resto foi criado aleatoriamente, uma jogada individual, uma finalização que bateu, rebateu ali e sobrou para alguém. Fora isso, não teve nenhuma construção coletiva. Então, assim, o que eu sinto falta no Vasco, e até o resultado eu acho de menos, porque pela bola que o Vasco jogou merecia ter perdido por mais, o que me incomoda mais é o desempenho. Porque mesmo quando venceu o Brasil de Pelotas, por exemplo, o desempenho foi ruim. Mesmo quando empatou com a Ponte Preta, o desempenho foi ruim. Então, os 4 pontos que o Vasco tem na Série B foram apresentando um futebol ruim também. Isso me preocupa muito mais que o resultado. Ô, Garoni, eu não sei se você fica com a mesma sensação, mas eu vejo que o Vasco tem uma dificuldade de entrar na área. Parece o time não entra nessa zona do campo, assim. O Vasco joga, a gente vai discutir se joga... Falta um pouco de ousadia. Se joga parado, se não joga, mas os próprios pontas ou os próprios laterais, eles pisam muito pouco na área. O Vasco ataca muito pouco. A gente sente que quando chega no fundo para cruzar, talvez se desse... Não tô aqui falando que em todos os lances, mas se desse mais um toque, talvez para entrar na área. O Vasco não pisa na área. O Marquinhos Gabriel foi o único lance em 90. Mas a gente viu o próprio Gabriel Peck várias vezes no primeiro tempo, no 1 contra 1. É um jogador que sempre busca o fundo, não busca a diagonal para entrar na área. É um time que falta muito essa movimentação, né? E lógico, porque se entrar na área vai finalizar mais. O Vasco não finalizou no segundo tempo. Se a gente botar o mapa de calor, por exemplo, dos passes na tela, a gente já chegou a fazer isso algumas vezes, não sei se a galera da produção tem, mas eu fico acompanhando aqui os números durante a transmissão. O Vasco ataca em V. Se você olhar assim, o Vasco tem um problema muito sério para você entrar, ou se colocar numa zona ali mais central para finalizar ou dar o último passe, ou entrar dentro da área, então é algo muito raro. O Vasco até conseguiu, assim, nos minutos iniciais, alguma triangulação ali com o Juninho, Léo Matos e Peck pela direita, que o Peck até demorou para finalizar, teve aquela finalização, isso lá no primeiro tempo ainda, que ele pediu mão ali, uma bola bloqueada pela Alan Costa, mas muito pouco. Você não vê essas triangulações. Eu até falava durante a transmissão, não existe triângulo de 2 lados. Você precisa de pelo menos 3 jogadores para fazer uma triangulação, para você ter a opção de passe, um jogador mais próximo e talvez um jogador um pouco mais à frente. A gente viu o Avaí fazer isso várias vezes no jogo. Mesmo no contra-ataque, você tinha o avanço desses jogadores coletivamente, agrupado. O Vasco não, quando recuperava a bola e tentava sair em velocidade, tinha 1 ou 2 jogadores próximos do lance. Isso facilita a marcação. Então, quando o Vasco não consegue atacar, ele vai se expondo cada vez mais. Cada vez que o Vasco circula a bola, o Ricardo Graça dá um passo à frente, o Miranda dá um passo à frente, o Michel dá um passo à frente. Quando perde, são 3, 4 jogadores correndo de costas e contra 3, 4 carregando a bola em contra-ataque, igual a gente viu no finalzinho agora. O Valdívia ia sair na cara do Vanderlei se o Miranda não faz a falta. Porque a forma como o Vasco ataca interfere diretamente na forma como defende. Se você só consegue atacar pelo lado, se você só consegue atacar botando seus 2 laterais bem abertos lá na ponta, mas não tem nenhuma aproximação e não constrói, quando você perde, você tem um buraco muito grande, um espaço muito grande na defesa que é impossível de cobrir. Então o time fica exposto aos contra-ataques como ficou hoje, apesar de ter perdido em 2 bolas aéreas, a segunda, na verdade, um erro crasso ali do Léo Matos, que hoje para mim fez uma péssima partida. Mas são muitos problemas, muita coisa para ser resolvido e para ser resolvido durante a semana. Não é coisa para ser resolvida durante o jogo.